pessoal, aqui esse é o canal Alegre Crochê e hoje a gente vai estar fazendo a videoaula do passo a passo dessa bolsinha. Se você chegou até aqui, já deixa o seu like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para estar recebendo as notificações, ativa o sininho aí, dá uma força aí pra gente. Deixa seu comentário aqui também, já no começo do vídeo ou no finalzinho, se você for acompanhar a aulinha toda. Se você não for acompanhar a aulinha toda, tá procurando um modelinho aí, já salva para depois tá vendo se é esse modelo que quer, ou se for você tá mostrando para sua cliente aí também, né? Então, esses são os detalhes dela. É uma bolsinha de 22 centímetros. Esse é mais ou menos, tá? Por 18, 18,5 mais ou menos. Com duas alcinhas aqui, que dá pra você usar ela só com as duas alcinhas. Eu fiz uma aqui maiorzinha, de 80 centímetros, duas alcinhas de 20 centímetros. Esses enfeitinhos são todos da Shopee, aqui com a minha marca. Eu fiz ela, ó, utilizei mosquetões aqui. Eu fiz ela forradinha, a primeira bolsa que eu fiz aqui pro canal, forradinha. Então, eu utilizei esse tecidinho aqui de cetim, com botãozinhos imantados. Aí, você pode estar fazendo bolsinho também aqui, divisórios com o cetim, se você quiser. Eu quis fazer um detalhe a mais com o forrinho. E eu espero que você goste dessa bolsinha. Essa bolsinha ficou muito show. Ela é muito prática para você estar levando em qualquer lugar. Você pode estar tirando aqui também as alças. Tá? Você pode estar mostrando aí para sua cliente. Aquela cliente que já que não gosta de muita coisa assim, ó. Fica uma pastinha. Muito útil, tá? E ficou muito engraçadinho. Você pode fazer em várias cores, vai ficar todas lindas. Cada cor pode ficar uma mais linda que a outra, tá? Então, eu vou estar dando o passo a passo dessa bolsinha para vocês, do começo ao fim. Então, eu espero que vocês gostem do modelo, espero que os seus clientes também gostem. E reforçando mais uma vez, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já salva para assistir mais tarde. E vamos para videoaula já dessa bolsa maravilhosa. Para fazer essa bolsinha, eu vou usar o fio náutico 5 milímetros. Ele tá falando 5, mas ele é mais fino, tá, gente? Ele é mais fino que o normal, assim. Mas tá marcando, comprei como 5, veio como 5. 5 milímetros. Azul turquesa, essa cor aqui. Vou usar a agulha barroco, número 5 milímetros também. Deixa eu pôr aqui, o pessoal tá vendo. Uma tesourinha. Talvez eu vou usar a alça, talvez eu vou fazer. Eu vou ainda ver qual que fica melhor. Essa alça acrílica, que eu já mostrei pra vocês em outro vídeo. Vou deixar aqui para vocês verem a comprinha que eu fiz das alças e das linhas. Eu vou usar 2 mosquetões, mas vai ser dourado, tá? Que eu não tô achando aqui agora. Mas é esse modelinho aqui. Vai ser douradinho, porque se eu usar a corrente também, ainda não sei se eu vou pôr, vai ser dourada também. Então, já vamos começar essa aulinha. Eu vou usar uma fita métrica também, porque eu não vou fazer aqui por quantidade de pontos, eu vou fazer por tamanho. Então, eu vou fazer uma corrente aqui de 24 centímetros. Então, vamos começar com a correntinha. Faz o primeiro laçadinho aqui e vamos fazer 24 centímetros. Voltei aqui com o cordãozinho pronto já. 24 centímetros mais ou menos. Eu vou fazer uma correntinha para tá voltando aqui. E eu vou pegar aqui nessas
alcinhas aqui, ó, de trás. Aqui tem a frente da corrente, aqui atrás da correntinha que a gente fez. Eu vou pegar aqui atrás as correntinhas, nessa alcinha aqui, e vou fazer ponto baixo. Então, cada alcinha dessa que tem por trás da correntinha, frente da correntinha, que é uma trancinha, e atrás tem uma barriguinha. E a gente pega nessa alcinha, introduz a agulha ali e puxa o pontinho baixo. E eu vou estar fazendo por todo a correntinha, isso daqui até o final. Como eu disse, eu não tô fazendo contagem aqui de pontos. Eu tô fazendo por centímetros. Aqui com esse fio nessa espessura aqui. Vai depender do fio de vocês e o tamanho que vocês quiserem. Pode aumentar, pode diminuir, conforme vocês quiserem o tamanho da bolsinha de vocês. Então, vamos fazer aqui até o finalzinho da carreira. Aí eu já volto com ele pronto pra gente estar fazendo a próxima carreira. Terminei aqui, aproximei um pouquinho para vocês, tá? Ver melhor o ponto. Chegou no finalzinho, faço uma correntinha para virar. Sempre a gente vai fazer uma correntinha para virar, vira o trabalhinho. E agora aqui eu vou fazer. Esse foi o primeiro, o pontinho de vira da gente. Esse aqui é o primeiro ponto baixo que a gente trabalhou, o último pontinho. Vou fazer um ponto baixo dentro do primeiro. Vou descer aqui, ó. Aqui é o ponto baixo, aqui é a primeira correntinha que a gente fez. Então, a gente vai trabalhar nesse espacinho aqui, ó. Tá vendo o Vzinho aqui? É bem difícil de ver, assim, de tá discernindo ele, mas é aqui nesse Vzinho. A gente vai descer aqui, introduzir a agulha e vai puxar um ponto alongado. Aqui, trazer ele alongado pra cá e fechar. Ficou um pontinho alongado. Vou pular o próximo e vou pular o seguinte, vou no próximo e vou fazer outro ponto baixo. Aqui novamente, ó, como eu fiz o ponto baixo aqui, o ponto alongado eu pego embaixo do mesmo ponto que a gente trabalhou, no ponto de baixo, ó. Então, eu vou pular um aqui também e vou fazer aqui, ó, o Vzinho aqui. Vou fazer aqui, eu vou introduzir a agulha aqui para estar buscando o ponto alongado. Introduzo a agulha aqui, busco o ponto alongado, puxo ele até da altura aqui e fecho. É um ponto baixo alongado. E fecho ele aqui. Pulo o seguinte, no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. No mesmo espacinho, pegando esse Vzinho aqui, ó. No mesmo rumo do ponto que a gente fez o ponto baixo, vamos buscar um ponto alongado também. Eu deixo a linha lá, busco ela aqui por trás, faço um ponto baixo alongado. Alongado porque eu puxo ele até a altura do outro pontinho. Aqui, ó, pegando lá embaixo. Pulo o seguinte, no próximo, faço um ponto baixo. Então, a gente sempre vai pular um aqui, ó, que é o ponto que a gente está trabalhando para não encavalar.
Aqui a gente sempre vai pular um também, porque a gente tá fazendo aqui no mesmo rumo. E sempre trabalhando aqui o ponto alongado, a gente vai puxar no ponto abaixo do que a gente fez o ponto baixo ali. E busco o ponto alongado, fazendo ele para cima, deixando da altura do outro. Pulo um, no próximo ponto baixo. Depois do ponto alongado, a gente pula um e faz um ponto baixo no seguinte. Desce novamente aqui o Vzinho desse ponto baixo, aqui o Vzinho do outro ponto que a gente fez a primeira carreira. Busca o ponto alongado, ponto baixo alongado. Pula um próximo ponto baixo. Vamos puxar o ponto alongado embaixo, pegando o ponto abaixo do ponto baixo que a gente fez. Ó. Busco, pula um no próximo ponto baixo. Deu para vocês entenderem, né? A gente sempre desce aqui abaixo do ponto baixo que a gente fez, a carreira de baixo, busca o ponto alongado, para ele tá fazendo, para ele tá ficando deitadinho assim. Pula um no próximo ponto baixo, busca o ponto alongado, no mesmo rumo, pegando a carreira lá de baixo do ponto que a gente fez. Então, vamos fazer aqui até o final. Eu já volto para a próxima carreira. Aí, voltei aqui com ele terminado. E aqui a gente sempre vai começar e terminar com o ponto baixo, tá, gente? Então, eu termino aqui com o ponto baixo e eu não faço mais o alongado. Daria para fazer aqui, ó, mas não fazemos mais. Deixa ali pontinho baixo aqui, no início e no final. Aí fiz toda a carreirinha, uma correntinha de espaço e a gente vira para trabalhar nas costas. Presta muita atenção para não estar pulando ou não pulando os pontos aqui, para poder ficar bem certinho o trabalho aqui, senão vai sair do rumo do trabalho. Então preste muita atenção, eu recomendo vocês pegarem um pedacinho aí de fio, barbante, que vocês forem usar, e tá fazendo, treinando antes, faça um pedacinho assim, mais ou menos uns 10 pontinhos, treina um tanto, se você não tem costume de fazer, lógico, treina bem os pontinhos e depois começa a bolsinha, que você tiver com bastante prática para não estar errando. Fiz o pontinho, virei, já começo com um ponto baixo. E já vou descer agora, aqui, ó, já essa é a segunda carreira. Vamos prestar atenção aqui no Vzinho aqui, ó, tá vendo? Forma um Vzinho assim, tem uns que não vai nem perceber, mas você vai lá, dá uma olhadinha, você vai encontrar o ponto exato aqui. É bem abaixo desse V, ó, bem abaixo aqui desse Vzinho, você vai introduzir a sua agulha. Então, eu venho aqui abaixo, busco o ponto alongado, fecho. Vou, pulo um no próximo, ponto baixo. Novamente, eu vou fazer
o pontinho alongado. Então, eu venho aqui nesse Vzinho, ó, tá todo abertinho, ó. Mas não deixa de ser o Vzinho aqui, da carreira de baixo, que é abaixo da onde você fez, é o ponto abaixo da onde você fez o ponto alto de cima, que você vai buscar o alongado. E faço o ponto baixo alongado. Pula um no próximo, ponto baixo normal, já abaixo ali no Vzinho, ponto baixo alongado. Por isso que eu recomendo fazer um pedacinho para vocês treinarem o que? Treinarem a tá pulando e tá treinando para tá vendo onde é o pontinho, onde é o lugar que vocês têm que introduzir a agulha para tá buscando o ponto alongado. Pula um no próximo, no Vzinho aqui, busco o ponto alongado. Pula um no próximo, um ponto baixo, busca o pontinho alongado abaixo, na carreira de baixo, onde você fez o ponto baixo. E sempre arrumando o pontinho aí para tá ficando sempre na mesma tensão aí. Aqui eu tô fazendo assim, mas depois eu vou dar uma ajeitada, só para tá mostrando para vocês. A gente fica com uma posição que não é muito boa, então não dá para tá fazendo certinho, certinho. E ele vai ficando assim. Pula um no próximo, ponto baixo, busca o ponto alongado na carreira de baixo, mesmo rumo aqui que você fez o ponto baixo. E sempre assim, então, pulando um, descendo, puxando o ponto alongado, pula um no próximo. Esse ponto alongado, ele vai dar sempre aqui do ladinho, olha, vai dar sempre do ladinho aqui, que esse ponto é um pontinho trançado, ó. Então, vai dar sempre assim, tá? Então, se você vê que tá alguma coisa errada, já olha se você pulou alguma coisa e já refaça ou desmancha antes que cresça muito seu trabalho e fique ruim para você estar desmanchando, tenha perdido muito tempo aí fazendo. Busco o ponto alongado. Próximo, pula um. Faz no próximo. No mesmo lugar, um ponto alongado. Vou terminar aqui e volto fazendo mais uma carreirinha com vocês aqui. Mais uma carreirinha aqui, pessoal. Olha como já tá ficando. Então, agora eu vou fazer mais uma correntinha para tá virando, sempre fazendo a correntinha aqui para tá dando o vir aqui. E repetindo a mesma coisa, ó. Um ponto alto de início, um ponto baixo, aliás, de início. Olha aqui, o Vzinho aqui tá bem mais claro agora, ó. A gente vai, busca o ponto alongado. Pula um ponto baixo de base no próximo. Outro ponto baixo. Desce lá ao Vzinho novamente aqui. Conforme você vai fazendo, vai ficando melhor para você tá vendo aqui, enxergando e conseguindo decifrar ali o que que é. Pula um no próximo, ponto baixo. Busca lá embaixo o ponto alongado, bem embaixo, introduz a agulha bem embaixo aqui do Vzinho. Aqui do ladinho do pontinho que se fez antes, ó, tem o Vzinho, vai ter o buraquinho ali, ó.
vai ter o buraquinho lá pro outro lado. Daí ele vai formando o desenho do ponto, tá? Pula um no próximo ponto baixo. Desce. Ó, esse Vzinho já tá mais desmanchado, mas não deixa de ser o Vzinho. Dá pra ver ele certinho. Introduz a agulha aqui bem no pezinho dele. Busca o ponto baixo alongado. E vai fazer. Então, a gente vai fazer isso aqui até uns 34 centímetros, mais ou menos, que é o tamanho que eu quero da bolsa. 35 a 34 centímetros. Vocês façam o tamanho que vocês acharem melhor, tá? O tamanho que vocês quiserem aí da bolsa. Porque ela vai ser... Eu vou trabalhar um pedaço para estar dobrando ela. Não assim. Ela vai ser dobrada assim. Para estar fazendo uma bolsinha, tipo uma pastinha. Vocês já devem ter visto aí no início do vídeo. Então, vamos fazendo até da altura desejada. Se você quiser mais compridinha ela, então faça mais pontinhos. Se você quiser desse mesmo tamanho, que tá acompanhando aqui comigo, faça uns 34 centímetros. Eu vou fazer aqui todo esse trabalhinho e volto para mostrar para vocês como ficou e para já dar sequência no restante da nossa bolsinha. Então, voltei aqui com a base da bolsa já terminada. E no total ela ficou com 37 centímetros de comprimento por 25,5 ali, mais ou menos, de largura aqui, ó. E ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 aqui. Eu contei só esse aqui, eu não contei as carreiras, tá? 22 desse pontinho aqui. Aqui na minha altura ficou dessa aqui. Se vocês quiserem maior ou menor, fique à vontade. Que agora a gente vai tá costurando ele aqui. E vocês escolham o lado que vocês querem para ficar. O lado do direito. E a gente vai costurar para depois estar virando. Então, costure o avesso que vocês querem para fora. E daí a gente dobra para dentro. Já vou mostrar para vocês como que vai ser aqui. Então, vamos lá costurar. Aqui, a gente terminou aqui. Daí, a gente já vem aqui. Fecho o baixíssimo aqui, um nos dois. E aqui eu vou pegar os pontinhos aqui, ó. Vocês vão reparar aqui que sempre tem os buraquinhos aqui das carreirinhas. Eu vou unir por eles aqui, ó. Tá vendo? Esses aqui, ó. Pra ficar bem preso, tá? Então, eu vou cada carreirinha dessa, pegando com a carreirinha de trás também. Pra tá... Eu posso até puxar aqui, que fica melhor. Aqui, ó. Vou nesse aqui. Introduzo e no de cá também, ó. Bem aqui no começo, do lado de cá. Vou introduzir, opa, também, ó. E vou ponto baixíssimo. Vou no próximo. Aqui, buraquinho.
Vou no próximo daqui também. Ponto baixíssimo. Então, cada espacinho desse aqui, ó, que a gente for encontrando, e a gente vai no seguinte também, no do outro lado, e puxando, tá? Aqui, ó, dá pra você ver lá do outro lado, seu. Aqui já tem outro. Do outro lado também, ó. Sempre vai ficando no mesmo rumo. Outro. Então, é bem simples. Se vocês quiserem costurar também com agulha de tapeceiro, pode estar fazendo aí do jeito que vocês acharem melhor. Desse lado também. Aqui, outro aqui. E assim a gente vai unindo dessa forma aqui na agulha, como eu tô fazendo aqui. Não tem segredo, tá, gente? Só os espacinhos aqui ficam bem à mostra quando você estiver fazendo, já vai dar para vocês entender bem o que vocês estão fazendo. Aqui, no outro lado também. Aqui, aqui também. E o último aqui. Tá? Feito aqui, vocês já podem cortar. Tá amarrando aqui, esse aqui vai ser o lado do avesso, tá? Tá amarrando aqui. E já pode estar passando aqui por dentro, pra tá escondendo aqui. Por dentro mesmo, entre os fiozinhos aqui. Pra não tá desmanchando e depois queime. A hora que vocês cortarem essa pontinha aqui, vocês queimem. Pra não tá desfiando, tá? Pra não tá desfiando ela. Porque qualquer coisinha que puxa o fio náutico, ele desfia. Então, passa ali pra lá e pra cá, ó. Esconder um pedaço. E depois dei esse acabamento. Ó, fica assim. Lembrando que esse é o lado do avesso. Tá? Eu coloquei bem perto aqui, às vezes eu me perco. Vou costurar o outro lado, façam a mesma coisa. Amarre aqui e já comecem a fazer o outro lado. E eu volto com ela já terminada aqui para começar a fazer as alças. Aí já voltei
costuradinho aqui, ó, os dois ladinhos. É importante costurar aqui, certo, gente? Pra não ficar ela torta, tá? Então, sempre certinho, alinhado com a parte de trás. Eu não cortei ainda, porque eu ainda vou queimar aqui os fios. Costurou. Esse é o lado do avesso, como eu já disse. Agora, a gente vai virar ele. Pessoal, agora eu voltei aqui, eu vou mostrar que eu fiz o forro. Nessa bolsa aqui eu resolvi fazer o forro. Aí eu comprei esse cetimzinho aqui, ó. Pode ser qualquer forro de bolsa aí, que saia mais em conta pra vocês. E eu costurei aqui, deixa eu medir pra vocês. Eu utilizei aqui, ó, um pedaço de 27 centímetros, ó. Que a bolsinha, ela ficou com 22, ó. Aí eu utilizei esse pedacinho, eu costurei aqui, pode ser costurada na mão ou na máquina. Aí vocês costuram aqui por dentro. E eu vou pregar o forro aqui. Aí vocês viram aqui do avesso. Faz tempo que eu comecei essa bolsa, eu tinha parado e agora eu voltei a gravar. Eu não tava podendo gravar com os problemas aqui. E eu só tinha dado início nela. Ó, como ela vai ficar assim. Aí a gente vai, eu vou pegar aqui, ó, só vou mostrar pra vocês, eu não vou estar fazendo aqui junto, não, que é bem simples. Vocês colocam ela aqui pro lado direito aqui. Ela fica no avesso mesmo, ó, mas vocês colocam aqui o forro. Eu vou dobrar assim pra dentro e vou costurar aqui ela pra depois ainda tá pregando o botão. Eu volto pra mostrar pra vocês. Então, eu vou costurar, vou utilizar uma linha invisível ou da cor. Vocês podem usar a linha invisível ou da cor do tecido, é que eu não encontrei essa cor aqui pra não tá aparecendo. Então, eu vou costurar ela aqui, pregar esse forrinho. E vou deixar a aula aqui, um jeito só que faz as alças aqui, ó. Eu fiz da mesma forma os dois, a aulinha das alças. Aqui eu costurei com o mesmo fio. Eu costurei as alças aqui por dentro, ó, com o mesmo fio. Eu vou mostrar como faz aqui já colocando o mosquetão ou a argolinha, tá? Então, eu vou estar deixando a aulinha da alça. Vou estar dando o acabamento aqui com vocês e já eu volto pra gente estar pregando aqui o botão. Eu vou mostrar rapidinho aqui como eu fiz, ó, vocês dividam aí com ou mais ou menos, ou com uma régua, uma fita. Dividam os espaços para estar pregando as alcinhas. Eu faço mais ou menos, eu faço a olho, assim. Eu fiz aqui usando o próprio fio náutico para estar costurando com uma agulha de tapeceiro. E assim a gente vai costurando ali e escondendo a linha ali por dentro do trabalho da bolsa. Dá para fazer bem assim. A primeira da alça do outro lado eu coloquei ela antes do forro. Essa daqui eu tô colocando depois do forro para vocês verem aí que dá para tá fazendo também depois que forrar. Aí vocês escondam bem, ó, terminando, escondam bem ali por trás o fio, pode jogar lá para dentro, corta, queima a pontinha e esconde a pontinha para dentro ali do forro. E fica assim, ó, terminadinha, não aparece por conta do forro. E fica assim, ó, terminadinha. Pessoal, então vamos fazer as alcinhas. Eu vou ensinar como faz as alcinhas. Ela é simples, tem bastante aí videoaula. Mas você que tá aqui já e quer já fazer por essa aulinha,
Vamos tá fazendo aqui, depois eu vou deixar as medidas da alça, a hora que eu for apresentar a bolsinha das duas alcinhas, tá? Então, vamos lá fazer. Eu vou usar o mosquetão aqui pra tá mostrando pra vocês como eu faço. Você pode fazer sem estar utilizando o mosquetão só a alça, se você quer costurar ela direto na peça, você não precisa, tá? Dessas pecinhas para tá fazendo. Você pode fazer a alcinha e costurar direto na peça. Não tem problema. Daí você deixa uns centímetros assim de fio para você tá costurando depois. Agora, se você quiser fazer direto no mosquetão ou nas argolinhas, pode fazer assim também, ó. Eu dei um nozinho aqui, já no mosquetão, e vou puxar aqui um ponto, 2 pontinhos. Pode puxar até 3 pontinhos, ó. Pra ela já ficar presinha no mosquetão. Aí, aqui, você vai virar e vai pegar na primeira aqui a alcinha e vai puxar 2 argolinhas. No último aqui, né, que é o primeiro que a gente fez, o último que a gente fez aqui, pode pegar em qualquer lugarzinho aqui, ó, e puxar mais uma. Aí, a gente fica com 3 laçadinhos na agulha. Vou puxar 2, vou ficar com 2 e vou puxar mais 2. E terminei aqui, viro ela e vou, tá vendo essas 2 alcinhas que ficaram aqui, ó? Ó, ficou 2 alcinhas aqui. Essa aqui eu tô, as 2 alcinhas que ficaram, vamos pegar ela, vamos ficar com 3 novamente, ó. Vou tirar 2, vou ficar com 2 e vou tirar mais 2. Viro novamente, vou nas outras 2 alcinhas laterais aqui que fica. Eu tô fazendo com agulha bem grossa pra você estar entendendo, então vai ficar meio larguinho aqui, mas o importante é vocês entenderem. Pego 2 alcinhas, tiro as 2, tiro 2, fico com 2 na agulha. Viro toda hora, ó. Vou pegar 2 alcinhas, tá vendo as alcinhas que vão ficando nas laterais? Pego 2, tiro 2, fico com 2, tiro mais 2. Viro novamente, ó, sempre virando o trabalho de um lado pro outro e pegando as alcinhas laterais, ó. Tiro 2, mais 2, tá ficando bem larguinho pra você entender o ponto, que não tem problema que não tá ficando bonito, mas é só pra você tá fazendo aí junto, ó. 2 alcinhas, ó, dá pra ver bem claro agora as 2 alcinhas. Aqui depois a gente corta e queima e esconde ele pra dentro, tá? Vou introduzir a agulha nas 2 alcinhas laterais, ó. Puxo 2, fico com 2. Puxo mais 2. Viro de novo. As 2 que ficou ali, ó. Puxo 2. Fico com 2 e puxo mais 2. Então, vai ser feito assim, sempre, ó. Vou virar, puxa 2, puxo 2. Viro. Puxo 2, pego as 2 alcinhas, puxo 2, puxo 2. Viro novamente. Vocês não entenderem no começo, façam, desmanche, faça, desmanche, até vocês começarem a entender os pontinhos que vai ficando. Virei,
puxo duas, puxo mais duas, viro, pego as duas alcinhas laterais, puxo duas, ó. Aí ela vai ficando assim. Como eu disse, essa aqui tá... Ó, mas como ela vai ficar quando você fizer bem caprichadinho. Então, treina se você não tem costume. Claro que tem muitas meninas que estão vendo aí que já tem costume. Já são crocheteiras aí faz tempo. Mas se você tá aprendendo agora, treina bastante. Depois faça a sua alcinha definitiva. Agora eu vou desmanchar. E vou estar fazendo sem mosquetão para você que não vai usar nenhuma pecinha aí na sua bolsa. Para você que quer fazer com pecinha, não tem acesso aí a comprar ou quer fazer e não tem como sair no momento, você pode procurar uma bolsinha que você tenha, você vai jogar fora e tira as pecinhas dela e utiliza. Aproveita as pecinhas, todas as bolsinhas tem. Se você quer jogar fora a bolsa porque já tá feia. Ó, então você fazendo sem o mosquetão. Deixa um espaço pra você tá trabalhando depois, costurando na peça. Ou até no próprio mosquetão, se você não quer fazer direto aqui. Aí você vai fazer assim. Vamos fazer aqui, dar uma torcidinha. E vamos para essa linha aqui, puxar um ponto, vai fazer outro ponto. Fazer três aqui, ó. Vou pegar esse aqui, pula essa primeiro, pego esse e o próximo das correntinhas, ó, tá vendo? Ficou 3 correntinhas, ó. Vou pular a primeira. Vou pegar a segunda alcinha do ponto e a última alcinha que a gente fez o nozinho do ponto e vai ficar 3 alcinhas, ó, na agulha. Puxando aqui, que depois a gente tem que dar acabamento. Vou tirar 2 alcinhas, vou ficar com 2. A alcinha tá ficando meio larga aqui, mas não tem problema, só pra vocês entenderem. E vou tirar mais 2, ficando com uma. Ó, você olha aqui, você não tá entendendo nada. Mas você vira. Aí você vai ver essas 2 alcinhas aqui e essas 2 aqui. Comecinho é complicado, ó. E vão ficar 3 de novo, ó. Vou pegar 2 alcinhas, vou puxar 2, vou ficar com 2, vou buscar a linha e puxar mais 2. Ok, aqui com uma só, ó, já formou as outras 2 alcinhas. Vou virar, aqui já dá, começa a dar pra ver bem, ó. Vou puxar essas 2 alcinhas, vou introduzir a agulha. E vou puxar o fio, não é puxar a alça, na verdade, né? É puxar o fio. Introduz a agulha e puxo o fio. Fico com 2, novamente busco a linha, fico com uma. Sempre virando, trabalhando de um lado e do outro. Fiquei com uma, ó, fiquei com uma, virei pro outro lado. Pego, introduzo agulhas nas 2 alcinhas laterais, busco a linha, puxo as 2 e fico com 2 alcinhas na agulha. Puxo, busco a linha de novo, puxo essas 2, fico só com uma. Olha, vai fazendo a trancinha. Viro novamente a alça e vou, agora já consigo entender, ó. Aqui. Introduzo a agulha para buscar a linha, passo por dentro das 2 alcinhas, fico com 2, busco novamente, tiro, fico com uma, sempre virando. Terminou, vira, introduz a agulha nas 2 alcinhas, busca a linha, tira as 2, fica com 2, busca a linha,
tira as duas, ficam com duas. Isso a gente vai fazer, ó, sempre virando. Você que tá começando agora, depois treina bastante. Aí, depois que você treinar bastante, você faça a sua alça, pra não ficar feia, tá? Vira, porque às vezes a gente erra na hora de virar, ou não vira certo, ou pula. Aí você vai fazendo e observando o seu trabalho e corrigindo você mesma, daí você vê quando tá perfeito, daí você faz. Mas não desiste, não. Aqui, duas, vira, puxa duas, puxa as duas. Olha como já tá ficando, aí dá pra entender bem, dá pra ver certinho as laterais. Então, a alça é só isso daqui, tá? Você vai repetindo, vira o trabalho, virou o trabalho, pega as duas alcinhas na lateralzinha, fica com 3, puxa as duas, puxa a linha em mais duas, vira o trabalho, pega duas alcinhas da lateral, busca a linha, puxa duas, puxa mais duas. Aí você vai fazer os centímetros que você quer, na bolsa que você quer. Esse cordão também você pode usar pra tá fazendo um chaveirinho, você pode usar pra tá fazendo prendedor de cortina, tá? Ele fica muito bonito. E tá utilizando nessa bolsa ou em outras bolsas também, você pode utilizar. Então, esse aqui vai ser a alça é feita dessa forma. Eu vou agora fazer o vídeo mostrando a bolsa finalizada e deixando todas as medidas para vocês. Então, pessoal, para fazer essa bolsa, eu vou deixar os materiais, acho que no começo eu não mostrei certinho aqui. Eu usei 2 mosquetões desses de argola, que eu usei para colocar aqui na lateralzinha, que é um mosquetãozinho assim, que eu comprei na Shopee. Eu vou deixar os links para vocês dos materiais. Esse pingentinho aqui eu comprei na Shopee também. Achei bem bonitinho. Importante esses materiais aqui ter que eles envernizar eles, tá? Porque eles pretejam sim. A gente comprado na Shopee, ele é bem baratinho, mas compensa tá envernizando. Essas argolinhas aqui, eu utilizei 4 delas. Também comprado, compro de pacotinho na Shopee. Aqui. Eu utilizei 2 mosquetões aqui do lado, para tá prendendo. Nesse daqui, não precisava também, você pode fazer a alça e prender direto aqui, ó. Ou você pode estar costurando a alça direto na bolsinha, não precisa necessariamente desses materiais. 2 mosquetões também comprados na Shopee. Botão imantado para costura, ó. Ele tem um iminho ali, ó, ele cola, tá? E eu gosto desse que tem o buraquinho para costurar, eu não gosto daquele que tem os ganchinhos, porque no crochê ele não fica muito bom. Outra bolsa que eu fiz, as meninas me perguntaram os centímetros. Eu nunca acho centímetros lá, assim, opção eu pesquisei o botão imantado, saiu. Ele vem um pacotinho assim, ó, com 10. É bem baratinho também. E esse aqui, ó, 1,5 centímetros. As meninas perguntaram pra mim e eu não tinha medido ainda, mas agora eu vou medir e depois eu vou responder quem perguntou lá no outro vídeo. 1,5 centímetros esse botãozinho imantado que eu preguei. Aqui eu preguei com linha invisível. Essa daqui eu usei da... Deixa eu ver... Aqui não tá a marquinha dela, mas é da... Eu acho que é Gabrielinha, coisa assim. É uma linha invisível. Também não mostrei costurando os botões, porque a linha é impossível de ver aqui no vídeo, né? O forro também, ó, eu costurei
com a linha invisível, tá? Pra dar um acabamento legal. Aí você coloca aqui. A bolsinha toda ficou com 22 centímetros, assim, né? Ela fica mais larguinha por dentro, mas assim, ficou em média de 22 por aqui 18,5 de altura. As alcinhas pequenas ficou com 20 centímetros cada, 20 centímetros cada, sem contar as argolinhas. E essas grandes eu gosto de fazer com 80, tá? Aí você pode fazer a medida que você quiser também, as alças grandes. Então, é isso daí. Vou terminar o vídeo mostrando aí perfeitamente que a bolsa. E você procura a lista de materiais, desce ali no vídeo, clica em ver mais, ou ler mais, eu não sei como é que tá escrito ali. E vai estar na descrição. Vou deixar no primeiro comentário também o link dos materiais para você estar achando, mas tá tudo na descrição do vídeo. E vai ter mais vídeos passando durante a aula de outras bolsas. Vocês podem estar vendo no final também. Eu vou deixar outras bolsas que eu tenho no canal aí para vocês estarem fazendo. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aí, se você vai fazer, se você gostou, se você vai compartilhar, compartilha aí nas suas redes sociais, com os amigos. Mostra aí para suas clientes, para sua família essa bolsinha, faça uma aí. Se você nunca fez, faça uma por curiosidade aí, que você vai gostar muito de estar confeccionando no bolso, gente, é muito gostoso de fazer. Então, essa aulinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.